Deixei cuidar, deixei na mesa. Ai, tu não sabe o que eu tô dizendo? Vamos ficar de pé. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde quero lhe agradecer mais uma vez por esta grande oportunidade que temos de nos reunir neste lugar. Em paz e com segurança o Senhor nos trouxe até este local. Eu peço a tua proteção sobre as nossas vidas e também sobre a vida de todos aqueles que estão aqui ao nosso redor, nossos parentes e familiares, de perto e de longe, aqueles que até quiseram vir, mas por motivo de força maior não poderão estar aqui conosco, a todos aqueles que nos acompanham através da internet. Guarda também suas famílias, seus parentes de perto e de longe, a residência onde eles residem, o trabalho onde eles trabalham. Guarda, meu Senhor, estas pessoas, suas famílias, os patrões, o local onde eles estão trabalhando. Dá proteção e livramento, saúde e paz para cada uma destas vidas. Eu peço, meu Deus, que a tua presença ela venha estar em nosso meio nesta hora, porque nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, colocar, meu Deus, a tua paz em nossos corações, livrando, meu Deus, as nossas vidas, a nossa alma, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos cobre debaixo das tuas potentes mãos. Dá, Senhor, também para nós aquilo que nós precisamos. Acrescenta em nossas vidas também o espiritual e o material, porque também estamos sobre a terra e precisamos. Enche-nos, meu Deus, do teu Espírito Santo. Age em nossas vidas para que venhamos, meu Senhor, ter o entendimento de fazer aquilo que precisamos fazer e de abandonar aquilo que precisamos de abandonar. Venha, Senhor, nos envolver com a tua presença, manifestando o teu poder, manifestando a tua glória sobre as nossas vidas e fazendo, meu Deus, com que os teus dons espirituais venham ser manifestos entre nós. Estou entregando aos teus cuidados aqueles que nos ouvem através desta aparelhagem de som. Que o Senhor venha também, meu Senhor, trabalhar na vida dessas pessoas, salvando, libertando, curando, transformando estas vidas, quebrando, meu Deus, toda corrente, todo laço feito contra estas vidas. Desce, meu Senhor, o teu fogo purificador sobre as nossas vidas nesta tarde e sobre a vida de todos aqueles, meu Senhor, que estarão nos acompanhando através da internet. Em nome de Jesus, recebe o louvor e a nossa adoração. Assim lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã de número 258. Louvado seja Deus. Vamos cantar. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também nos pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. A rocha eterna firmado estou eu, pois tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda do céu.
paz que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto eu estou. A graça me basta que Cristo me deu. Assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmado estou eu. Tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a lida, então o verei, com os anjos e santos no céu. E hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmado estou eu. Tenho a salvação. Esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Deus seja louvado. Deus está velando, cuidando das nossas vidas, olhando para tudo aquilo que nós estamos passando. Ele conhece o nosso assentar, o nosso deitar e o nosso levantar. Bem sabe Deus de todas as coisas que passamos e de todas as coisas que nós queremos. Porque antes que saia uma palavra da nossa boca, eis que Deus tudo sabe. Então, muitas vezes as pessoas dizem: eu não pensei isso, mas Deus sabe o que pensamos. Sara, uma certa vez, ela disse que ela não havia rido quando o Senhor apareceu com 2 anjos, dizendo que ela abraçaria e teria um filho. Mas ela quis negar, dizendo que riu daquelas palavras, mas não houve oportunidade para ela desmentir, porque o nome da criança foi o significado do que ela fez, que ela riu daquela situação em que ela já era uma pessoa de idade, e o Senhor disse que ela abraçaria um filho, e com a idade de 90 anos ela foi mãe. Ela teve ali a sua oportunidade, mesmo já sendo avançada a idade, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos cantar o hino da harpa cristã 123. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Foi breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão
subiremos ao encontro do Senhor. Breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo, bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Deus seja louvado. Em breve está chegando o dia da volta do Senhor Jesus. Os sinais estão cada vez mais próximos do dia desta chegada e nós precisamos estar atentos e vigilantes com a nossa vida espiritual, para que no dia em que a trombeta soar, nós não venhamos perder esta oportunidade, porque o Senhor não esperará mais. Ele está esperando o momento. Quando chegar, a trombeta vai soar para dizer e para anunciar a chegada do Senhor Jesus aos céus, para a sua igreja encontrar com Ele. Então nós não podemos deixar esta oportunidade passar. Para estarmos no dia do arrebatamento com Cristo, precisamos entregar a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor, e obedecer os seus mandamentos. Mas, pastor, o que acontece com aquelas pessoas que têm pouco tempo para praticar tantas coisas? Deus, Ele sabe aquilo que nós podemos aprender e praticar e aquilo que nós não tivemos tempo. O ladrão da cruz se arrependeu ali pendurado naquele madeiro, e ali no seu arrependimento não houve tempo para batizar, não houve tempo para discipulá-lo, não houve tempo para ele fazer a obra de Deus, mas houve tempo para se arrepender. Ele aproveitou a oportunidade, ali ele morreu, e Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos a oportunidade. Se deixarmos ela passar, possa ser que infelizmente nós não tenhamos outra oportunidade, porque a oportunidade está aberta para nós enquanto vivos estamos, enquanto ar nós temos para respirar. Vamos louvar a Deus ainda, cantando o hino da harpa cristã, de número 2. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sião e Jerusalém,
está os que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Ser tão belo é falar desta grandeza aqui, e não será o gozar da graça que existe ali. Sim, eu confiarei por esta terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Deus seja louvado. Vamos ler a palavra do Senhor nesta hora. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Capítulo 15. Versículo 16. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Pode se sentar.
Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento nesta tarde. Tira os impedimentos e a luz do Senhor, meu Senhor, faz brilhar em nossas vidas. Dá-nos a direção e a resposta que precisamos, porque o Senhor é o Deus que nos dá a direção, nos mostra o caminho e também faz com que aquele que se encontra em uma posição possa se assentar em outra, de acordo com a tua grande bondade. Por isso, meu Deus, age com bondade para conosco nesta tarde e nos livra de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos entender aqui o texto. O Senhor Jesus, estou dando continuidade à mensagem que nós estávamos meditando nela, no outro culto. O Senhor Jesus, ele falou muito bem sobre o amor. E quando ele falou sobre o amor, e aqui é o ponto interessante do porquê ele falou sobre o amor. Porque o amor, ele é um bom servo. Aquele que ama tem que servir. Aquele que não ama não serve. Como assim? Ele não presta serviço. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele diz, aqui no capítulo 14 de João, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta abrir a boca e dizer que ama Deus. Deus trabalha com amor em prática, não com o amor em palavras. Porque o amor em palavras, ele pode ser dito, mas como também pode ser desfeito. É aquela pessoa que fala que ama hoje e depois com o tempo diz que não ama mais. Mas aquele que pratica as suas obras está demonstrando o amor que tem. Mas como é que vamos praticar isso? O Senhor Jesus deixou para nós, guardando os seus mandamentos. E a palavra guardar aqui é praticar. Nós encontramos o Senhor Jesus em contrapartida também dizendo que aquele que não ama, este não guardará, ou seja, não colocará em prática a palavra dele. Então, quando as pessoas elas falam a palavra, você pode até dizer assim: ele está falando muito bem, está falando o que é certo, porém não está praticando. O que devemos fazer? Colocar em prática o que está falando está sendo certo. Nós não devemos focar no exemplo das pessoas, nós devemos focar aqui, na palavra de Deus. Porque para se herdar o reino de Deus, se deve agir com força, com violência. Como assim? O pecado que habita em nós vai fazer de tudo para que nós não sigamos, não venhamos seguir aquilo que está escrito. Por exemplo, a inveja é uma obra da carne, e quem morre na inveja não herda o reino de Deus como herança. Por quê? Porque ela faz com que o ser humano não venha a transparecer o amor de Deus. A Bíblia diz na seguinte maneira, em 1 Coríntios capítulo 3, se você quiser abrir aí, para você ter uma ideia sobre esse amor. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim no versículo de número 4, a caridade, a palavra caridade aqui é amor. A caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal. Então a pessoa que tem inveja, ela não transparece o amor, porque quem ama não tem inveja. Ele, pelo contrário, por que quem tem amor não tem inveja? Porque o amor, ele não espera algo em troca, pelo contrário, ele demonstra o que ele é. Quem ama, não ama porque alguém tem algo para lhe dar em troca. Quem ama, ama porque o amor, ele é doador. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, a palavra dar, é uma doação. O Senhor Jesus doou, ele deu, entregou o seu filho por nós. O que nós tínhamos para lhe entregar em troca? Nada.
Então o amor mostra que ele não espera algo em troca, pelo contrário, ele tem para dar. Por isso a pessoa que ama, ela não ama porque aquela pessoa ela vai lhe trazer algum benefício, mas porque ela tem o amor em seu coração. Então o primeiro ponto do amor é esse: Deus nos ama não pelo que temos para lhe entregar, mas porque Ele é o amor em pessoa. O amor existe por causa dele. Mas o Senhor Jesus, além de nos mostrar a obediência, porque quem ama obedece, quem ama sofre, quem ama se comporta, não de forma errada, porque o que diz a palavra de Deus, não se porta com leviandade, não é? É uma pessoa que não vai ser invejosa. Então o amor vai nos dar uma direção. Que amor é esse que a pessoa está transparecendo? É o amor de Deus ou é um amor com interesses? Se é um amor com interesses, está seguindo o caminho errado. Ah, mas aquela pessoa praticou tantas obras, as obras não vão nos salvar. Existem muitos que estão pregando, dizendo que a salvação vem das obras e não vem das obras. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 10, diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém consiga se gloriar. Dizer, eu consegui pelo que eu fiz. Mas nós não somos pessoas que temos a oportunidade de sermos salvos pelo que fazemos, porque ninguém merece. Eu escuto muitos dizendo assim, a pessoa vai ser salva se ela merecer, ninguém merece ser salvo. O único que veio perfeito a esse mundo foi Cristo, sem pecado nenhum. Ele não merecia ter sofrido, mas fez para garantir para nós uma nova oportunidade, uma nova chance, que Adão lá atrás jogou fora. Por dar ouvidos a quem? Ao conselho da serpente. Eva ouviu a serpente e Adão ouviu o que Eva disse. Quando nós temos o nosso olhar e os nossos ouvidos focados naquilo que Deus quer, a nossa vida vai bem. Mas quando nós trocamos o nosso olhar para olhar as outras coisas, as outras propostas, isso vai nos trazer um grande prejuízo. Embora não conheçamos o futuro, é exatamente por esse motivo que não deveríamos tomar uma decisão precipitadamente. Ah, eu acho que eu vou para fazer tal coisa, mas eu não sei o que pode me esperar naquele lugar. Eu não sei o que pode acontecer. Muitas vezes nós tomamos decisões sem o auxílio de Deus. Às vezes era até algo que Deus queria, porém foi muito rápido, foi antes do ponto certo. E acaba que aquilo que era para ser uma bênção se tornou uma grande tristeza. Eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que muitas vezes queriam algo, mas não se prepararam para aquele algo. E por não se prepararem, até receberam o que quiseram. Mas aquele algo que elas receberam não foi para a bênção. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que diz que ela quer comprar um carro. E aí ela compra o carro. Mas não tem ninguém que possa dirigir para ela. Aí ela não consegue uma garagem. Vai ficar no tempo. Nem o carro anda e nem o carro está guardado. O tempo vai consumir, vai enferrujar tudo. E aí, aquele tão grande amor que aquela pessoa tinha, e aquela vontade de andar naquele veículo, vai com o tempo se esvaindo até que a pessoa se desgosta, vende e diz assim, tá vendo? Eu queria uma coisa e acabou que não deu certo. Mas porque foi fora do tempo. Não houve um preparo. Existem também aquelas pessoas que elas querem uma bênção maior do que elas podem carregar e exportar. E isso também vai trazer prejuízo. Eu vou dar um exemplo. A pessoa diz assim, Deus, manda para mim alimentos. Aí a pessoa é tocada por Deus para poder enviar o alimento. Aí fala assim, tu tem como levar isso aqui? Aí o negócio pesa mais do que a pessoa consegue carregar. Aí a pessoa diz, está vendo? Eu não vou levar isso mais não, está muito pesado. Era uma bênção para ela, mas não se preparou para poder levar, acabou agora resmungando. E aí, aquilo que seria uma bênção acabou, infelizmente, sendo um motivo de reclamação. Deus não gosta disso, não é? Nós temos este exemplo aqui na Bíblia Sagrada, em que Israel estava num tempo de fome, e eles, por estarem no deserto, não tinham como plantar nada. O deserto não é lugar de plantar e colher. E então,
Deus enviou para eles codornizes, que são aves da família das galináceas, das galinhas, e Deus fez um milagre tão grande para que eles crescem, que foi Deus quem enviou. Deus fez as galinhas surgirem de dentro do mar. Galinha não sobrevive na água, mas Deus fez ela sair de dentro do mar. O próprio Moisés chegou a dizer para Deus: Senhor, nem que o Senhor pegasse todos os peixes desse mar, seriam suficientes para saciar a fome desta grande multidão. E Deus disse: você e o povo verão se a minha mão está encurtada ou não. Deus fez algo mais poderoso ainda. O peixe, é claro que vem da água, mas Deus tirou da água, não foi nem o peixe, porque Moisés disse que nem peixe era suficiente para matar a fome. Então o que Deus fez? Deus levou animais que não vivem na água para sair de dentro da água, e suficiente para eles comerem. E Deus disse: não 10 dias, não 20 dias, mas um mês inteiro, 30 dias eles comeram carne. Só que Deus havia dito para eles que eles precisavam comer quanto tempo? Um mês inteiro, 30 dias. Mas houve um problema. Israel, e de quando digo Israel, estou falando dos descendentes de Jacó, uma nação, estavam com o que nós vemos no Novo Testamento hoje, lá em Gálatas, como obra da carne, a gula. E eles pegaram os animais e levaram para comer tudo de uma vez. E Deus disse: é um mês inteiro. Vocês têm que comer de forma contínua. Vocês têm que comer aos poucos para ter um mês inteiro. Não é comer com gula, porque isso é pecado. Enche a barriga agora, passa mal, e aí come tudo, no outro dia está reclamando de novo: Deus, não tem mais nada. Então, Deus mandou a quantia para ter todos os dias, para que eles não ficassem sem comida. Mas a gula fez eles pegarem. Diz a palavra de Deus que quando Deus enviou aqueles animais, quando estava nos dentes deles para eles mastigarem, Deus se irou contra a vida deles, por causa desse pecado. Deus não julga somente a obra, Deus julga a intenção do coração. Muitas vezes a pessoa diz assim: eu nunca adulterei, eu nunca matei, mas já teve ódio contra a pessoa e disse assim: não vou matar, mas se tivesse a oportunidade eu matava. Já teve a intenção, só não praticou o ato, mas antes do ato teve a intenção. E o Senhor nosso Deus mostra em sua palavra que ele julga também a intenção. O mesmo apóstolo que escreveu este evangelho, lá na sua carta, primeira carta de João, no capítulo de número 3, ele escreveu da seguinte maneira, versículo 15: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Você observa que nos dois evangelhos aparece a palavra aborrecer, e a tradução é a palavra micho em grego, que significa odiar. Então, quando você vê aqui qualquer que aborrece a seu irmão, a tradução da palavra grega micho é qualquer que odeia a seu irmão. Quando o Senhor Jesus diz: se o mundo vos odeia, primeiro a mim me odiou. Essa é a tradução da palavra aborrecer. Diferente do português, que o português aborrecer é chatear alguém, tirar alguém da sua tranquilidade. Mas aqui o que a Bíblia está dizendo não é chatear, mas odiar, um sentimento maligno de morte. E é contra isso que devemos lutar. Porque o nosso Deus, ele diz aqui, ó, o homicida é aquele que mata, mas ele está dizendo que aquele que odeia seu irmão é considerado um matador. Pode nunca ter sujado as mãos de sangue, mas se odeia, está vivendo a mesma prática que alguém que mata. Aí alguns dizem assim: mas já que eu vou ser considerado um homicida sem ter matado, eu vou matar logo. O maior pecado está cometendo. Por quê? Porque pode se arrepender da intenção, mas quer dar continuidade até praticar e consumar o ato. E nós devemos dar um fim na intenção, porque todo plano maligno começa na mente e no coração. E é aqui que nós devemos liquidá-los, acabar com eles, para que ele não nos leve ao pecado da prática. O que a Bíblia diz? O pecado primeiro ele é gerado, para depois ele ser dado à luz. A criança se forma lá dentro. Quando ela vem à luz, ela vem pronta.
O pecado, da mesma maneira, ele se forma e se cria dentro. Quando ele vem para fora, ou seja, quando o praticamos, ele já tinha nascido dentro de nós. E é contra isso que devemos lutar. Então vimos que o amor, ele nos exige obediência. Segundo, o amor, ele nos leva a doar, a dar sem esperar nada em troca. Terceiro, nós vimos aqui que o amor, ele deve nos levar a nos afastar de todo e qualquer tipo de ódio. Você pode se irar contra uma situação ruim, mas não pode viver na ira. Por quê? A ira não opera a justiça de Deus. O Senhor Jesus ainda disse que todo aquele que o quer seguir a Ele e quer fazer aquilo que Ele mandou, o mundo olhará de forma diferente e chegará ao ponto de odiar. Ele disse, se o mundo nos odeia, odiou primeiro a mim. Então o que nós estamos vendo? Nós podemos ser rejeitados por causa daquele a quem nós seguimos. Se seguimos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não foi aplaudido neste mundo. O Senhor Jesus também não foi bem-quisto, não foi querido pelas pessoas. O que a sua própria nação fez com ele? Mandou pendurar de madeira. O entregou para ser morto de forma cruel. E para ser morto naquela cruz, deveria ter cometido um pecado de atrocidade tamanha. Mas ele nada fez. O próprio ladrão na cruz, que morreu crendo no Senhor Jesus, disse, este nenhum mal fez para estar aqui. Como aquele homem poderia saber? Muito simples. Este é o tipo de pessoa que ouve falar de Jesus, mas nunca toma decisão. Deixou para tomar decisão no final. Para ele dizer que o Senhor Jesus nenhum mal tinha feito, ele tinha que ter acompanhado a vida do Senhor Jesus. Mas ele aproveitou a última oportunidade, a última chance. O problema é que a última chance, ela vem quando nós não esperamos. Muitas vezes ela vem dormindo. Nós fechamos os olhos e não acordamos mais. Aí acordamos em outro lugar, o corpo ficou e a alma saiu. Quantos vão muitas vezes para o médico, chega lá internado, e naquela internação, quando passa pela cirurgia, não acorda mais, entra em coma. E do coma vem a morte, a óbito. Então não sabemos quando vai ser o nosso último momento. Essas pessoas que estão em coma, essas pessoas que já perderam a consciência e estão vivendo só pelos aparelhos, são pessoas que estão ali só vivendo um pouco mais. Mas elas não estão de forma consciente para agir. Então elas têm que aproveitar a oportunidade antes de chegar ali naquele lugar. Quantos também, muitas vezes, até debocham, caçoam, zombam daqueles que falam da palavra de Deus e do anúncio da chegada do Messias, do Senhor Jesus vir buscar o seu povo. E essas pessoas, por debocharem, achando que o caminho é errado, quando Jesus disse que Ele é o caminho, essas pessoas partem dessa vida e vão para um lugar que depois elas desejam voltar para se arrepender, mas não tem muita chance. Por isso, a oportunidade ela é dada todos os dias para as nossas vidas. Cada momento é uma oportunidade. Às vezes vamos atravessar a rua sem atenção, passa um veículo muito rápido. Aquele veículo poderia ter nos acertado e até nos levar à morte. Mas Deus ali nos deu mais uma chance. E o que fazemos? Só dizemos graças a Deus pela oportunidade, mas não nos voltamos para Ele. E cada oportunidade que Ele nos dá é para nós enxergarmos o grande amor que Ele tem por nós. Porque quanto pode uma pessoa amar aquele que rejeita, aquele que caçoa, aquele que não acredita e aquele que não segue? É muito amor. Você insistir com pessoas que não te amam, que debocham, que desdém e que ainda não acreditam. Mas Deus continua acreditando. E por que Ele faz isso? Para que no grande dia ninguém possa dizer: Deus não me deu uma oportunidade. Oportunidade nós temos. Imagina, cheguei a comentar uma certa vez, temos aqui talvez 50, 60, 70, até 80 ou 90 anos nessa terra. E dizemos para Deus que não tivemos oportunidade
é nós queremos negar a oportunidade e ainda desmentir o próprio Deus que nos deu a oportunidade. Então, quando nós dizemos também que não há pecado em nós, nós também estamos desmentindo a Deus, porque somos pecadores. O pecado está dentro de nós. Por isso, o que nós devemos fazer? Nós devemos amar e nos ausentar, tirar de nossas vidas qualquer resquício de ódio ou de mágoa. Eu conheço casos lá de onde eu estava, no Rio de Janeiro, de pessoas que em outras oportunidades tinham sentimentos ruins dos próprios pais, de irmãos, de sangue, pessoas que tinham problemas com seus laços familiares e queriam a todo momento avançar na vida, mas isso prendia o sucesso na vida deles. Eu não estou aqui dizendo também que todos que estão bem serão ricos, porque Deus não fez todos para ser ricos, porque se todos fossem ricos, quem iria trabalhar? Ninguém. Se não houvesse aquele que trabalhasse, não haveria aquele que pagasse. E se todos pagassem, quem iria trabalhar para fazer? Ninguém. Então tem que haver um equilíbrio. A injustiça que tem no mundo hoje não é culpa de Deus, mas é o ser humano que administra. Como eu havia falado uma outra oportunidade, a pessoa tem tanto dinheiro que Deus deu para poder compartilhar com quem não tem. Mas a pessoa não faz o que Deus deu para ela fazer. Qual vai ser a consequência? Depois Deus vai julgar isso. Mas se olharmos no início da igreja, aqueles que tinham 2, 3, até mais propriedades, vendiam para ficar apenas com uma e compartilhar com quem não tinha nenhuma. E assim a igreja crescia com total ausência da escassez, da fome, da dificuldade. Todo mundo estava bem. Isso é amor. Alguns hoje, pelo amor ter se esfriado, conforme vemos em Mateus 24, o amor de muitos esfriaria por aumentar a iniquidade do pecado. Está lá em Mateus 24. O que tem acontecido? Não, eu que lutei para ter essas 10 casas. Que fulano lute para ter as vezes. Mas quando eu morrer eu não vou levar nada. Isso vai fazer de mim uma pessoa melhor? Não. Pelo contrário, isso só vai demonstrar que eu não estou amando o meu próximo. Olha o jovem rico. O que me falta, Senhor? O que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Se Jesus falou, tenho guardado os mandamentos, ele falou, desde a minha mocidade. Então só falta uma coisa. Posso dizer para vocês que na Bíblia Sagrada, todos que se aproximaram do Senhor Jesus, o único que foi dito que só faltava uma coisa foi esse jovem. E ele rejeitou a única coisa que faltava para herdar o reino de Deus. O Senhor Jesus falou assim, abre mão da tua riqueza. Mas não dá para mim nem para os meus discípulos não. Nem para a minha obra. Dá para os pobres. A Bíblia diz que ele saiu triste porque era muito rico. Mas onde estava seu pecado? Ele não disse que guardava os mandamentos? Um dos mandamentos é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está só no Novo Testamento? Não, o Senhor Jesus repetiu o que está na Antiga Aliança. Se você quiser conferir, mostra aqui ó, na Antiga Aliança de onde o Senhor Jesus tirou isso. Ele não tirou dos 10 mandamentos. Ele tirou dos 613. Está lá em Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia Sagrada. Primeiro Gênesis, Bereshit, depois Êxodo, Shemot, depois Levítico, Vaikra. Levítico, capítulo de número 19, versículo 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Daqui que ele tirou este mandamento. Ele disse que é o segundo maior. O primeiro está lá no Shema Israel, né? Deuteronômio capítulo 6, que é ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, né? E ali o Senhor, ele tem dito que deve-se amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, ou em algumas traduções, de todo o nosso poder. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, no versículo de número 5. Agora, o que devemos
9 diz: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Ter a palavra de Deus, mas não colocá-la em prática, vai fazer com que muitos estejam apenas no chamado, mas não serão escolhidos para a salvação. Como assim? A escolha de Cristo em colocar à direita os salvos e à esquerda os perdidos vai ser chamado o que nós dizemos de eleição. Como assim? Aqueles que cumpriram os mandamentos estão eleitos para serem salvos. Os que não cumprem os mandamentos, não amam a Deus, não são eleitos para serem salvos. Então não serão os escolhidos. Diferente da teologia calvinista, que diz que Deus tem seus queridos e Ele salva quem Ele quer, quando na verdade são princípios e leis. Ele deixou os mandamentos. Qualquer que tentar cumpri-los e colocá-los em prática serão salvos. Mas como praticar o mandamento se eu não amo aquele que deu o mandamento? Eu só posso praticar a ordem de alguém se eu amar esse alguém. Por quê? O que eu tenho não é suficiente para aquele que está exigindo de mim o amor. Pelo contrário, o que eu tenho é nada. Ele é que tem para me dar e me ensinar a amar como Ele ama. E o amor é doador. O Senhor Jesus, pelo seu tão grande amor, Ele veio a este mundo olhando para os pecadores e sendo uma pessoa que sofreu zombaria, foi cuspido, suas vestes foram rasgadas, mas Ele estava ali pedindo a Deus, Pai, o perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o Senhor Jesus deixou para nós, e quem prega a palavra da verdade, Ele disse: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Como assim? Os discípulos iriam falar uma coisa diferente do que o Senhor Jesus disse? Não. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, enquanto esteve aqui em forma humana, Ele apenas falou o que temos nos evangelhos, em forma humana. Os seus discípulos foram usados pelo Espírito Santo para dar continuidade às palavras que ainda tinham que ser reveladas. Então Ele usou os seus servos, os profetas, os apóstolos, para escreverem o restante, até finalizar o que nós temos aqui de um cânon sagrado, a inspiração da palavra de Deus. Então, nós observamos que o Senhor Jesus disse: guardaram a minha, vão guardar a vossa. O que eu falei, vão guardar o que vocês vão falar também. Mas como nós queremos que as pessoas guardem as palavras se não guardamos as palavras? O Senhor Jesus disse. Tudo bem, Ele disse. Mas o desafio não é repetir o que Ele disse. O desafio é: quem pode dizer o que eu disse e colocar em prática? Porque eu dizer para as pessoas, quem praticar vai ser salvo. Então vocês não devem olhar para mim. Vocês devem olhar para Cristo e para a sua palavra. Porque quem colocar em prática será escolhido, salvo. Quem não colocar apenas aprendeu a palavra e não chegou até o final do caminho. Quando entramos por uma porta, qual é a intenção? Chegar ao outro lado. Por isso o Senhor Jesus disse em João 10, eu sou a porta, aquele que entrar, entrará, sairá e achará pastagem. Quando uma ovelha vai até um local, ela espera ser bem cuidada, ela espera ser bem alimentada. E se ali não tiver, o que ela vai fazer? Vai procurar um local que tenha um pasto verde para ela se alimentar. Quem vai comer capim seco? Vai morrer. Olha só como Deus ilustra para nós a nossa alma dentro de nós. Que tipo de alimento estamos comendo? Que tipo de alimento estamos recebendo? E que tipo de alimento alguém está nos dando? Porque tem pessoas que comem qualquer coisa, passa mal e depois reclamam. Segundo lugar, tem aqueles que comem só aquilo que lhes dão, não sabe comer. Precisa que alguém as alimente. Terceiro, tem aqueles que alimentam com aquilo que não é bom. Mas o Senhor diz que aqueles que o seguem serão odiados pelo mundo. Se está sendo aplaudido pelo mundo por aqueles que não servem a Deus, tem um problema. Porque como é que uma pessoa, ela fala a verdade,
e aquela pessoa, ela é aplaudida pelo mundo que fala mentira. O mundo precisa ser impactado pela mensagem para se voltar novamente para Deus, porque está perdido, está longe de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas até ouvem falar a verdade, mas não colocam em prática. Existe uma irmã, até mandei o vídeo para algumas pessoas aqui, que ela estava contando seu testemunho de conversão. E parece que em 2018, quando ela começou a seguir a Cristo para se libertar daquilo que precisava se libertar, e ela estava dizendo que mesmo Deus mostrando para ela, ela continuava relutando contra o que Deus mostrava. Ela não apenas ouviu alguém pregando, ela viu Deus mostrando para ela e ela relutava contra Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11 para nós, que nós devemos imitar a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo tentava de todas as maneiras colocar em prática, aprender aquilo que Cristo revelava para ele aprender e fazer e ensinar as pessoas. E essa irmã, ela aqui em 1 Coríntios capítulo 11 nos diz a sua palavra que o cabelo é o véu da mulher. E o próprio Deus mostrou para ela o mistério do cabelo. E disse: você não pode cortar, porque isso daí foi eu que te dei. Você não pode pintar, você não pode botar mecha, você não pode colocar nada, você não pode danificar o que eu fiz. E ela continuava pintando e cortando. E naquilo que ela continuou relutando, ela disse que caiu na tentação e acabou fazendo, porque nada de errado estava acontecendo. Então ela disse que o cabelo dela começou a cair e ela ficou sem nada. E naquilo que o cabelo começou a cair, o Senhor disse para ela: até quando você vai continuar lutando contra o que eu já te mostrei? Então aí ela tomou um jeito e parou. Ela gostava muito, também ela conta sobre as vaidades, ela gostava muito de se pintar, ela gostava de usar pendentes, pulseiras, colares, brincos, usar maquiagem, ela gostava de tudo isso. Se olhar como ela era antes de se converter a Cristo, você não diz: aquela dali não é fulana. Ela era uma outra pessoa, porque a maquiagem escondia quem ela realmente era. A função da vaidade é esconder quem nós somos. É transparecer algo que nunca fomos. Porque a pessoa não se ama. Ela quer ser o que ela não está satisfeita com quem ela é. Então ela quer viver uma outra vida. Ela quer viver uma outra aparência. E as pessoas que vivem outra aparência estão vivendo uma verdade ou uma mentira? Uma mentira. Porque ela não é aquilo que ela está querendo ser. E o nosso Deus nos convida a ser verdadeiros em tudo, não só na palavra, mas na nossa vida cotidiana diária. A nossa prática, no comer, no beber, no vestir, no se portar, aonde andar e o que fazer. Devemos viver a verdade 100%. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas o que custa colocar uma correntinha? O que tem botar uma pulseira, algo bonitinho? Tudo são coisas que levam àquilo que Deus reprova. E por quê? A palavra de Deus nos diz, aqui na carta que escreveu o apóstolo Pedro, e ele disse da seguinte maneira, na inspiração do Espírito Santo, ele disse assim para nós. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 3. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos,
mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Então, tanto para o homem quanto para a mulher, o enfeite tem que ser no interior. E o interior deve ser incorruptível. Um incorruptível traje em seu interior. Deus nos enfeita a nossa alma, não o nosso corpo. Porque o nosso corpo está preso a esse mundo. E quando satisfazemos a vaidade no nosso corpo, nos prendemos. É porque uma coisa é um pouco difícil para quem nunca teve essa experiência, mas as coisas que existem nesse mundo, elas espiritualmente funcionam como algemas. Uma pulseira, um cordão, são algemas e cordas que amarram a nossa alma aqui nessa terra. O brinco, ele, por exemplo, uma orelha furada, quantas pessoas aí quando nasce o filho, vai lá e fura a orelha da criança? Ou quando fica maior, vai lá e fura achando que aquela moda, que aquilo dali é bonito, quando na verdade a palavra de Deus ela nos diz que isso não nos traz coisas boas, mas nos traz prisões espirituais. E por que nos trazem prisões espirituais? Porque prende a nossa alma ao corpo e o corpo está preso a este mundo. Aqui na palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 15, veja bem o que diz a palavra de Deus. Versículo 11. Aquele que tem dúvida, será que um dia vai deixar de ter pobre aqui na terra? Deus disse, pois nunca cessará o pobre no meio de ti, no meio da terra. E por que tem os ricos? Para que eles compartilhassem suas riquezas com os pobres. Mas infelizmente, por causa da falta de amor, não está sendo feito isso. Então o que sofremos é um desequilíbrio da administração humana, e cada um pagará por isso. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado e para o teu pobre na tua terra. E aí diz o texto no versículo 13, quando despedires de ti forro, que significa livre, não despedirás vazio. Isso daqui é um ponto do porquê hoje nas nossas leis trabalhistas, quando uma pessoa vai embora da empresa, ela tem algo para receber. Quando o empregado ele saía do local onde estava seu patrão, ele não poderia sair de mãos vazias, conforme diz a palavra de Deus. Então o que você vê hoje de benefício é apenas um reflexo do que a Bíblia já dizia há muitos anos. E diz ainda, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Deus estava dizendo que não era para oprimir as pessoas que saíam, porque eles um dia foram oprimidos e Deus os libertou. Então não era para eles caírem no mesmo exemplo que eles sofreram lá no Egito, porque Deus foi bom e os tirou de lá. Então eles tinham que praticar essa bondade que receberam de Deus. O problema hoje é principalmente de muitas pessoas dizerem assim, eu sou mal com fulano porque alguém foi mal comigo. Se fosse para devolver na mesma moeda, tinha que ser para a mesma pessoa, não para outra. Mas nem isso Deus quer que faça. Deus diz, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Ah, lá atrás, alguém me pisou e me humilhou, agora eu vou fazer também. Não. Alguém mostrou a maldade que tinha, e eu devo mostrar a bondade que é em mim. Eu não posso me corromper com aquele mal que veio de fora, mas eu devo demonstrar o bem de Deus, o favor de Deus que está na minha vida para com as outras pessoas. Porque quando eu faço isso, eu amontou brasas de fogo sobre a minha cabeça. Você amontou sobre a sua cabeça. Assim diz a palavra de Deus. E quando o servo saía, preste bem atenção no versículo 15. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Porém será que dizendo-te ele, não sairei de ti,
porquanto te ama a ti e a tua casa por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, que era um instrumento como se fosse uma faca, um instrumento de corte, que era muitas vezes de pedra e afiado, ou de metal. Tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. Alguns dizem assim, mas o brinco, o pendente na orelha, ele foi feito para a mulher. Você vê aqui o texto dizendo: furarás a orelha do servo homem e da serva mulher que não quiser ser liberta. Quero ser teu escravo. A palavra servo, a palavra doulos em grego, significa escravo. Claro que aqui está a palavra servo no hebraico. E escravo é uma pessoa que não tem vontade. Ele tem a vontade, mas não pode expressar. Ele tem opinião, mas não pode expressar. Ele tem que só acatar as ordens. Cristo veio para nos libertar. E ele deixou na sua palavra o que um escravo que queria ser escravo do seu patrão para sempre nesse mundo. Ele furava a orelha. Todo aquele que fura a orelha, coloca pendentes, está se assemelhando no mundo espiritual a um escravo. Por isso, quando você pega uma criança e fura a orelha dela, você está a escravizando a este mundo para sempre. Quando é que ela se libertará dessa escravidão? Quando ela entregar a vida para Cristo. Porque Cristo veio para nos libertar. Por isso devemos encontrar o Senhor Jesus. De uns tempos para cá, preste bem atenção como são as coisas. Durante décadas, na década de 60, 70, 80, era uma abominação para qualquer ser humano um homem vir a usar um brinco. Era uma abominação. Hoje as pessoas acham bonito. Como pode com o tempo a mente humana mudar? Satanás coloca na mente das pessoas que tudo pode ser diferente. Para quê? Para que as pessoas não escutem o que a Bíblia Sagrada diz. E aí, o que tem acontecido? O ser humano prefere ouvir aquilo que o mundo tem a dizer do que aquilo que Deus tem para falar. Estava Adão e Eva muito bem. E Deus disse, não coma dali que você morre. Eles decidiram desobedecer o Criador, que deu tudo para eles, que plantou um jardim e colocou eles lá, para ouvir a voz de um intruso que estava do lado de fora e entrou no jardim, que era o diabo. E ali ele entra na serpente para usá-la para falar com ela. O que aconteceu com a desobediência? Colocou eles para fora do jardim. O que nós devemos entender? Enquanto estivermos ouvindo a voz de Deus, estaremos no caminho certo para partir desta vida e ir para um lugar de delícias e de glória, que é onde Deus está. Mas a partir do momento que questionarmos aquilo que Deus diz e não quisermos dar ouvido, o dia que fecharmos os olhos não tem mais oportunidade de perdão, porque o perdão é enquanto há consciência em nós. A partir do momento que nos desgrudamos deste corpo, infelizmente acabou a oportunidade. E esta irmã, no testemunho, ela lutou até que ela entendeu que lutar contra Deus é apenas gastar energia para poder perder, porque de Deus ninguém vai ganhar. Deus criou tudo muito bem. Com o tempo, Satanás foi trabalhando na mente das pessoas, conquistando o maior número de pessoas para fazer o errado, para que aqueles mínimos, aqueles poucos que servem a Deus, olhassem para a maioria e pudessem dizer, mas poxa, são tantos fazendo. E é isso que o diabo quer. Mostrar que aqueles que estão com ele perdidos podem parecer melhores neste mundo, porém estão presos a este mundo e daqui não sairão. É daqui para baixo. E aqueles que ouvem a voz de Deus irão para o lugar onde Adão e Eva um dia estiveram, que Cristo chamou de paraíso. O grande jardim, aonde a árvore que Adão um dia podia comer dela, que era a árvore da vida, está lá, aguardando o seu povo. Mas só vai provar dela aquele que fizer a vontade de Deus. Por isso, se algo me faz mal, o que eu comentei aqui na outra oportunidade?
se os teus olhos são bons, há luz no teu interior, no meu interior. Se os olhos são maus, há trevas dentro de nós. O que são olhos bons e olhos maus? É a forma como eu estou olhando. Se eu estou olhando para algo bom ou para algo mal. Se aquilo que é mal eu estou olhando, aquilo está contaminando a minha alma, está alimentando ela do mal, porque os olhos são as janelas, são a candeia, aquilo que faz resplandecer luz dentro da nossa alma. Então, se eu estou olhando um filme de terror, um filme de matança, um filme de esquartejamento, um filme onde está ali mostrando cenas de sensualidade, é tudo ruim. E está tudo entrando pelos meus olhos para entrar na minha alma. A minha alma está sendo manchada por todos esses males. Porque a nossa carne quer o que é mal, não quer o que é bom. Quem quer o que é bom é o nosso espírito. Porque o nosso espírito ele pode se comunicar com Deus. Porque Deus é espírito. Mas aí, quando eu não quero dar ouvidos, eu estou lutando contra Deus. E se eu luto contra Deus, olha o que a Bíblia diz. Lá no livro de Salmo. Quem quer ler aí para mim? Livro de Salmo, abre aí. Presta bem atenção nisso aqui. São coisas espirituais que acontecem. Livro de Salmo. Nós vamos ler o Salmo de número 37. Salmo 37, versículos 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Mas você tem que confiar quem? Naquele que você entregou o caminho. Se entregou o caminho ao Senhor, tem que confiar nele. Não é nos outros. Segundo, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A pessoa entrega o caminho para Cristo. Agora quem manda é Cristo, o Senhor. Aí daqui a pouco começa a olhar para o ímpio. Olha lá, o ímpio está prosperando. O ímpio está fazendo o que é mal, não está acontecendo nada com ele. Aí Deus disse, descansa no Senhor. E não se indigne por causa do outro. Por quê? Porque quando eu olho para o outro, eu estou invejando. Isso é uma obra da carne, isso é um pecado. Então Deus quer nos livrar deste mal. Olha como é que a luta é grande para entrar no reino de Deus. Por isso que se diz que se faz violência para entrar no reino dos céus. Nós temos que lutar todos os dias contra nós. É uma luta constante. A nossa carne a todo momento quer abandonar a Deus para fazer o que o mundo faz. E por quê? Porque o mundo parece melhor. Nós vivemos aqui. Olha lá, ó. Serve ao cão e andando de carrão. Uma casa grande. Ninguém fica doente. Se ele não se converter, o fim dele é aqui. E aonde ele pensa que tem glória, no inferno ele vai sofrer com fogo que não se apaga e o bicho que não morre. Tudo é eterno para queimar eternamente. Então aquele que apresenta uma glória aqui, está apresentando para que ele se sinta bem aqui e não queira sair daqui. Cristo, quando veio a esse mundo, ele disse assim para os seus: vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também, e vos levarei. Cristo não veio criar uma bela imagem aqui para ficarmos aqui, não. Cristo veio nos mostrar que o nosso lugar não é aqui. Pastor, como é que está escrito isso? Olha aí o que lemos, João capítulo 15. Leia aí se foi Cristo ou não que disse isso para nós, onde nós lemos hoje. João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, vos odeia. O mundo só ama aquilo que é dele. Se não faz a vontade do mundo, o mundo entende que aquela pessoa é um opositor, uma opositora, um inimigo. Por quê? Pregamos contra a vaidade que está no mundo. Pregamos contra a mentira que é do mundo. E quem é que manipula esse mundo? O príncipe deste mundo é Satanás. Então qual é a ideia de Satanás em dar carro, dinheiro e fama
para diversas pessoas, para colocar na mente delas que aqui é o lugar delas. E aí quando elas morrerem, elas terão um choque muito grande. Porque enquanto elas pensarão que é Deus que as levará ao céu, na verdade quem virá buscar é um anjo de Satanás, que é um demônio. No mundo espiritual, quando nós estamos vivendo uma vida em Cristo, nós temos lutas constantes de demônios que querem de toda maneira lutar para nos convencer a largar Cristo, dizendo, você não pode fazer nada com Cristo, mas na verdade nós somos libertos. E aqui eu quero dizer algumas frases para você entender sobre isso. Uma pessoa que ela não fuma, não bebe, quem está no mundo diz assim, a igreja te proíbe, não é assim? Não é assim que o mundo fala? A igreja que proíbe você fumar e beber, né? Ou o pastor que te proíbe. Não, o povo diz assim, alguns 600 lá na frente, ninguém bebe, não, o povo do mundo diz que o povo de Deus está proibido de fazer essas coisas. Aí o que acontece? Parece que o povo de Deus está escravizado, né? Porque não pode fazer essas coisas, não é isso? Mas é o contrário. E vou lhe dizer por quê. Uma pessoa que fuma e que bebe, ela consegue parar a hora que ela quiser? Uma pessoa que fuma consegue ficar anos sem fumar? Depende da opinião. Eu fumei muito, deixei, foi pouco. Deixou. Deixei. Está com 16 anos. 16 anos. Era criança ainda. Mas antes dos 16 anos, quando fumava, parava a hora que queria? Sei que eu nunca fiz teste. Mas eu não fumava tanto assim não. É. Eu mesmo, o doutor disse que era para me ficar deixando de fumar uns poucos, né? Porque faz muitos anos, podia acontecer alguma coisa pior. Eu disse, eu vou deixar de fumar, se eu fumar 10 cigarros por dia, se eu fumar um dia não, outro. Eu nunca deixei fumar. Então deixei foi de uma vez. Deixei de uma vez mesmo. Pode pouco a pouco não. Eu também, mas eu fumava 3, 4, mas eu não podia tomar café. Mas eu deixava de comer para fumar. Eu ia lavar roupa, eu chegava e corria direto pro cigarro. Aí quando foi um dia, eu deitada, né? Carteira de cigarro lá em cima. Aí eu deitada, aí eu me deitei, né? Aí eu fiquei a televisão, aí fiquei vendo tanta coisa feia, tanta boca, comida, sabe? Tudo do câncer que dava na boca. Aquelas coisas sem dente, sabe? Com a boca sem dente, aquela língua com a... Aí eu abri meu olho assim, aí aquela vontade de fumar. E aquela coisa me dizia, fuma. Aí eu peguei, aí eu também desliguei a televisão e acendi um cigarro e saí lá para a porta, na rua. Quando eu cheguei lá na porta da rua, eu tirei uma fumada, passei uma coisa, passei com a mão na minha mão, o cigarro caiu. Quando o cigarro caiu, eu disse, vai embora, vai para a mão, mas te pegar, eu não quero, mas botar na minha boca, tu não vai mais. Nem tu e nem outro cigarro nenhum. E a carteira está lá em cima da mesa. Eu disse, ela vai ficar aqui, mas ela não vai fazer eu fumar. Vai ficar aqui, vai passar um mês. Se tiver que passar um mês, e esse cigarro estiver aí, eu não usar, aí nunca mais ele vai na minha boca. E passou um mês, justozinho. Aí foi quando o menino chegou lá em casa. Você tem cigarro? Eu tenho uma carteira aí, pode levar. E ele, você me dá? Eu te dou. Eu só me pega, acende o fumou. Pra mim, até hoje, já deve estar mais ou menos 20 para 25 anos já. A senhora deixava de comer? Deixava de comer para fumar, tão Isso. viciado era. Mas isso não é escravidão? Então. Os nossos sentimentos nos prendem. Mas eu passei foi tempo ainda, quando eu fui me consultar, eu fiquei com um talo assim nas minhas costas, sabe? Aquele talo, quando não era aí, eu não estou, aquele talo, né, esquisito. Aí eu disse assim, uma senhora que dá uma dor nas minhas costas tão grande, assim como que ser um talo, se eu puder rodar, eu botava na cabeça, né? Mas eu só comia. Aí eu fui me consultar e o doutor falou, olha, você fumava? Você fuma? Eu te fumava. Tá quanto tempo? Eu digo,
tô nessa. Tá bem com 5 anos que eu deixei. E ele disse, se você morrer com 20 anos que você tiver fumando, você dá morte do cigarro. Você sabia? Aí, mas só que eu vou passar pra você, o remédio que eu vou passar pra você é pra você beber muito litro, mas muito litro. Você vai ter que beber muito litro. Aí que você vai tomar, porque e você tem que fazer tudo no mundo para você estar fumando, porque aquilo ali é uma coisa que ele vai pro sangue, né? Então ele diz que mais você bebe, vai limpando, vai ajudando e você suando. E foi por isso que eu fiz as caminhadas. E eu, até hoje eu bebo muita água e até hoje não senti mais não. Tem mais de ano que eu não sei mais nem o que é. Que a nicotina ela fica presa. E ela no corpo. fica. Quanto mais você suja algo, um exemplo, você pega uma panela, vai sujando e não limpa ela não. Na hora que tu quiser lavar, mas que trabalho que vai te dar pra tirar a sujeira? Mas você diz assim, fulano, não posso ver ninguém fazer. Não, cada um faça seu uso, eu não tenho nada, eu não tenho besteira, mas eu não. Nem aquilo nem faço ninguém. A pessoa pode fumar também. Agora o pior fumante Diz que é a pessoa que é a pessoa que está respirando a fumaça. Porque quem está com o cigarro na boca joga para fora, mas quem está respirando não tem como jogar fumaça para fora, só engole. exatamente. E aquilo fica, então por É o isso que fala. que se nós ficarmos próximos de quem está fumando, nós estamos nos contaminando até mais do que a pessoa que está fumando. São chamados de fumantes passivos, que é quem sofre a ação. Fumante ativo é quem pratica a ação. Então aquele que está fumando é fumante ativo. Quem está respirando e não consegue jogar para fora é fumante passivo. Isso é prejudicial para a nossa Aí saúde. uma vez eu fiz aqui, né, aí ele disse, ó, viu, já tão pouquinho que tá bem ralozinho, ninguém faz nem nota mais. E eu disse, não. Mas também com quantos anos não tá para acontecer isso, né? É uma Mas coisa... continue bebendo bastante água. Beba bastante água. Mais você bebe, mais limpa mais. É uma coisa que assim, fala assim, depende da opinião. Isso depende muito de mim. E depende da minha. Depende. Mas nesse Por dia quê? esse cigarro saiu, eu nem... Isso depende muito de nós, porque existem pessoas que elas têm mais força para lutar contra o próprio corpo. E tem pessoas que o corpo domina há tantos anos que ela tem dificuldade de lutar. É a mesma coisa de uma pessoa que nunca praticou um exercício, querer praticar um exercício de forma rápida, sem ter ali aquele costume, e aí depois sente dores e fala, eu não quero isso nunca mais, porque isso me fez mal. Porque quis ir de uma vez. Então a pessoa tem que acostumar o próprio corpo para que o corpo lhe obedeça. Uma coisa, você deixa uma criança crescer sem ela ouvir a força da tua voz, o dia que tu falar vai ser a mesma coisa que nada, porque nunca foi acostumada a te obedecer. Eu com um mês, eu fiz um mês que te deixaram, eu já sonhei fumando. E ele tá repreendido. Eu fiz assim, pronto. Eu não sonhei mais nada, eu não sei mais que negócio de cigarro. Já pra mim E desistir. o que o Senhor nos chama a confrontar o que o mundo está nos confrontando? Eu vou dar um exemplo. Comer e beber é bom ou não é? Dormir também é bom, não é? A Bíblia chama de dormir e de folgar. Comer, beber e folgar. Você imagina quando você fala pro teu corpo assim, eu não vou comer, não vou beber durante umas horas e não vou dormir, eu vou orar. Teu corpo, todos os membros do teu corpo entram num choque numa reunião contra você, contra o teu espírito. Nós temos que fazer ele acabar com isso, porque a gente vai ficar sem comer, sem beber aqui dentro, não vai funcionar muito bem não. Aí o que acontece? Vou dar alguns sinais. O corpo começa a ficar com sono. O corpo começa a se cansar. A vista começa a querer ficar escura e você, opa, não está dando certo não. O corpo entra numa reunião contra o espírito. Você desmaia e fala assim, vai acabar com o jejum dele agora. Você está entendendo por quê? Faz muitas horas e o corpo não está acostumado. O corpo não tem costume de obedecer. Por que o jejum ele tem que ser uma coisa periódica, porém tem que ir aos poucos. Se não for aos poucos, a pessoa desmaia. Eu conheço o caso de um pastor, ele até está na internet, ele conta esse testemunho,
que ele foi querer praticar um jejum de 3 dias direto, sem costume. Pastor Antônio Júnior. E ele disse que ele ficou os 3 dias e chegou até a desmaiar. Sem costume. A Bíblia diz que nós devemos tratar a nossa vida com costume espiritual. Pastor, mas você, quando você faz e você vê a pessoa comer, ou beber, você não dá vontade, não. Vontade todo mundo tem, né? Nada, Não cedo à vontade. Mas aí, Com o passar do tempo, isso nem faz mais diferença. Eu vou na casa das pessoas justamente na hora do almoço. Fazer visita. Mas para almoçar, não. Justamente porque eu estou em jejum mesmo. Convidar aquelas pessoas a verem essa prática e entender o que Jesus disse em Mateus capítulo 4. Satanás disse, está com fome? Transforma a pedra no pão, já que você é filho de Deus, você tem poder para isso. Se tu és, sacia a tua fome. O que é que o Senhor Jesus disse? Não é só isso aqui que se alimenta não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Ele está falando da alimentação para o nosso espírito e para a nossa alma. Não é só o corpo que precisa, a alma e o espírito também precisam se alimentar. E se alimenta de quê? A palavra de Deus. E o que muitas vezes nós fazemos? Passamos a semana toda só alimentando o corpo. E a alma e o espírito está com fome, com sede. E aí não se alimenta. Aí quando chega para um jejum fica assim, ó. Não aguenta, por quê? Porque não tem exercício espiritual. Para que serve jejum e oração? Vamos lá. Eu já falei aqui uma outra vez. Né? Falei aqui. Para humilhação diante de Deus, para a santificação e para uma vida espiritual que domina a carnal. A pessoa que jejua, que ela faz o corpo lhe obedecer, só nisso de ficar sem comer e beber, quando vem alguma tentação e desejo, o corpo trava. Por que trava? Porque o espírito está tomando as rédeas. O espírito está dizendo, não, e a carne tem que abaixar a cabeça. Vou dar um exemplo. Eu disse que tem uma pessoa dentro do corpo que olha através dos olhos, não é isso que é a alma. Vamos lá. Está passando uma coisa que é tentadora. Meu espírito domina? Eu vou tirar os meus olhos. Porque o meu espírito domina a minha carne. Agora a minha carne, ela está sempre tendo domínio. Vai passar e eu vou continuar olhando e vou continuar pecando. Por quê? Meu espírito não consegue combater a minha carne. Mas através do jejum e da oração, da meditação da palavra de Deus, o espírito vai ganhando força e a minha carne vai enfraquecendo a ponto de ela ser dominada. Por que as pessoas, muitas vezes, elas são possuídas por espíritos maus, demônios? Porque elas dão legalidade, espaço para eles, e eles vêm e dominam elas. Você quer dominar um animal? O que você faz? Você prende ele, você amarra ele, né? Você pode tanto prendê-lo de forma bruta, como você pode fazê-lo te obedecer, né? E o que Cristo quer nos fazer? Ele quer fazer com que nós venhamos obedecê-lo, mas não na marra, mas através do amor, através da compreensão de que quem ama, obedece. Mas espera aí, o mundo não me ama, o que o mundo vai transparecer então? O ódio. Se o mundo vos odeia, saibam que primeiro a mim me odiou. Então nós que servimos a Cristo somos odiados porque o mundo odeia Jesus Cristo. Não é porque ele tem algo contra nós. Quando nós pregamos a palavra da verdade, é para que as pessoas abandonem aquilo que Satanás está colocando para enganá-las, para vir para o lado de Deus. Só que o diabo tem tanto tempo aqui na terra que ele está conseguindo o maior número de pessoas para ele. E aí quando a pessoa morre, ela fala assim, vou encontrar Deus. Aí ela dá de cara com o Satanás e fala, mas eu nunca te servi. Claro, quando você não quis ele, você quis a mim. Mas eu disse que eu ia mostrar, veja aqui, ó, no livro de Salmo de número 34. Veja bem aqui o que acontece espiritualmente nessa decisão. Salmo 34, verso de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Então o anjo do Senhor está ao redor dos que temem a Deus, o Senhor do anjo. Então o anjo está ali enquanto a pessoa teme, respeita a Deus e a palavra. Não está respeitando a Deus e a sua palavra, o anjo, ó, tem compromisso com quem não tem compromisso com meu Deus, não. Estou aqui a serviço dele. Se não tem compromisso com ele, estou fora. Mas e aí, quem vai entrar então nesse lugar onde o anjo estava? Aí nós vamos para o Novo Testamento. Carta de Pedro. Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo de número 5. Olha o que diz o texto. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O anjo do Senhor está ao nosso redor. E o diabo está ao derredor. Então, se o anjo está aqui ao redor, e a pessoa deixa de respeitar o que Deus diz, deixa de obedecer, o anjo abre espaço. E aquele que estava mais longe, agora está mais perto. E aí eu estou pensando que é o anjo de Deus que está comigo, e quem está? É o demônio. É o enviado de Satanás. Mas como eu vou saber se é o anjo que está comigo ou se é o demônio? Bem simples. Se eu estou obedecendo a Deus, é o anjo do Senhor que está comigo. Se eu estou desobedecendo, eu dei lugar para o demônio e acabou. Uma pessoa que fica sentado vendo novela, pornografia, mentira, assassinatos, mortandade. Quem que está sentado ali? O anjo de Deus? O anjo nem gosta disso. O anjo do Senhor está ali para pelejar contra essas coisas, porque assassinato é homicídio. Homicídio não é do reino de Deus. Isso é ódio, ira, contenda, prostituição. A pessoa diz, eu nunca me contaminei com mulher nenhuma, mas está vendo pornografia, está se contaminando. Chama-se prostituição espiritual, porque vem através dos olhos. Antes da prática, primeiro vem a intenção, que é a cobiça. Olha os pecados que a prostituição leva. Prostituição espiritual, cobiça por meio dos olhos. E a cobiça é o desejo desenfreado da carne por algo que não pode ser da pessoa. Você vê nos 10 mandamentos, não cobiçarás. Está escrito lá, não tá? E cobiçar não é ir até, é desejar sem ter a pessoa. Você vê que é um pecado espiritual. Então nós devemos lutar contra tudo isso. Mas Satanás, ele não quer essas coisas. O que ele quer? Ele quer que a pessoa diga assim, isso não tem nada a ver, isso é só uma coisinha de nada. Tem tanta gente fazendo coisa pior. E é assim que ele vai nutrindo as pessoas para continuarem nos pequenos pecados, para continuar ali até que morre e desce pelo pequeno. Porque a Bíblia diz Mas ele aqui... quer ter o mesmo poder de Deus, né? Não, Satanás, ele não tem. Se ele tivesse o mesmo poder... Não, ele quer ter o mesmo poder que Deus tem nas nossas vidas, né? Ele não quer... Ele não ajuda uma pessoa a ficar. Ele não ajuda tudo a uma pessoa. E se aquela pessoa não virar para o lado de Deus, ele diz, não, você é dele, que ele já lhe comprou. Aí ele vai e deixa ele no fundo do poço. Porque se ele obedeceu a ele, aí depois ele quer obedecer a Deus, né? Aí ele não pode, ele não quer aceitar. Por que muitas pessoas quando saem da bruxaria têm medo de vir para o lado de Deus? Porque Satanás ameaça ela. Eu vou matar você, vou tirar tudo que você tem, tu vai viver na miséria. Aí a pessoa não confia em Deus. O que a Bíblia diz? Ele tira as coisas mais importantes que a gente tem. No Senhor. Confia nele e ele tudo fará, não é isso? Entregar o caminho ao Senhor? Se você está do lado de Cristo, o diabo não toca. Mas se der brecha para o diabo aí, tá convidando o cramunhão, né? Para vir, aí não tem como. Não é? Tá convidando. Ele precisa só de uma brechinha para poder entrar na nossa vida. Então, o que nós devemos fazer? Buscar ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Ou seja, enquanto temos oportunidade de buscá-lo, de encontrá-lo. Porque vai chegar o momento que não vai ter mais. Quantas vezes eu encontrei pessoas quando eu fazia visita nos hospitais, que eu também sou capelão, hospitalar, presidiário e escolar,
E quando chegava no hospital, a pessoa estava lá assim na cama sem poder se mover, nos aparelhos, querendo falar e não podia. Só mexia a cabeça. Posso orar pela sua vida? Mas enquanto estava andando, correndo, podendo fazer tudo, não aceitava não. Mas precisou ir para um leito para poder aceitar. Por isso nós não devemos rejeitar a palavra. Devemos buscar a Deus. Ele que vai dar a direção das nossas vidas. É como se olhássemos para um lugar e não tem caminho. Ele abre caminho para nós passarmos. Ele nos dá a direção do que fazer. Com Ele é assim. Mas sem Ele, parece que nada vai acontecer. Não há horizonte. Não há espaço aberto sem Ele. Com Ele nós temos. Uma coisa parece difícil, daqui a pouco aquilo facilita, é melhor e a gente consegue chegar lá. Agora sem Ele tudo se torna difícil. E o abismo, ele é um lugar sem fim. Mas um dia deixa acontecer uma coisa comigo. Diga. Eu estava com uma cabra ali amarrada, né? Aí quando nós estávamos aqui no fundo. Quando nós chegamos lá, a cabra tinha saltado. Aí, a cabra tinha saltado, tá assim. Aí quando chegou lá, estava só uma rasteira da corda. Eita, que a cabra foi-se embora, não sei o que, cara. Essa cabra era para matar na chegada do menino. Aí eu me danei caçando mais esse menino. Fui lá na estrada lá, fui lá numa outra, fui lá na galpão e rodando. E aqui a gente vinha uma rasteirinha, eu tinha isso aqui da corda e o garrancho caía puxando. Nós bolemos, fui lá no seu Antônio. Enquanto ele ia subindo, ela já tinha subido mais você. Nós ali no aceiro do roçado, clareando com a lanterna, onde ela tinha passado, ela passou e nós clareando com a lanterna. Para procurar o rastro. Clareando aqui com a lanterna, o ser humano. Deixa isso pra lá. Aí comprou. Comprou. Quando foi escurinho, 5 horas da manhã, eu me levantei, fui fazer um café e dar aquela atenção. Deus vai me mostrar ela bem fácil. Deus vai me mostrar ela bem fácil. Isso é naquela fé, né? Naquela fé. Aí fiz um café ali, aí botei um pouco no copo, tomando café, esfriando assim, naquela lembrança. Deus vai me mostrar assim. E eu esfriando aqui, tomei um café. Aí fui, calcei umas botas, vesti uma camisa da manga comprida para cortar o mato lá de onde eu tinha visto o rastro dela, entrando pra dentro. Aí calcei as botas, vesti uma camisa da manga comprida e saí. Eu cheguei lá, já passou na cerca minha, encostado da casa. Passou bem aqui, pisou bem aqui assim. E eu olhando, olhei lá pra dentro. A corda esticada bem aqui na minha barba. A corda esticada. Quebrado. Que eu olhei a cabra mandar aqui lá no Morão. O garrancho mesmo enganchou no arame e ela se esticou, ficou no fim, estava deitada. E rapaz, e essa cabra não estava ali. Eu tenho certeza, do jeito que eu clareando mais esse menino e a Samara, aquela cabra não estava ali. É porque vocês passaram, eu lá do lado de lá, eles lá olhando. E olhavam, eu baixava a Samara desse jeito, olhando. Olha, aí eu vi. Pai, ela aqui, se eu aqui ela voou. Aqui ela não andou mais não, que não tem mais nem Aí eu voltei. Aí quando eu vi a cabra, eu me disse que Deus ia me mostrar ela. O que é o poder da fé, né? Deus ia me mostrar essa cabra bem aqui. Nem entrar dentro do mato eu não entrei. Aí eu voltei. A Samara estava deitada lá. Samara, uma voz veio me dizer que a cabra está no jardim. Pai, que conversa é essa, pai? Que coisa é? Como foi que essa cabra... Como foi que essa cabra foi? Andando. Vem cá, onde a cabra está? Eles se levantaram. Não, pai. Não, essa cabra não estava aqui. Que nós olhamos com lanterna e o celular. Olhamos e vimos aqui, está aí nosso rastro aqui. Essa cabra não estava aí, não. E a cabra estava E a cabra apareceu. E a basta, e é bem fácil, você chega aqui, você Milagre de Deus. Repara que lá de casa dava para ver a cabra dentro do mato, de lá do alpendre, com essa aquela que lá que a cabra não estava ali, não. De madrugada, parece que de madrugada os cachorros ali. Não Pensou lá, não pensou lá estava também, nós parece que não ela começou a estava mexer sério por nessa lá, hora, né? não. Aí eles vão até no cantinho, que é pertinho,
deve ter visto ela e começou lá aqui, né? E ali ela ficou quietinha. E eu só naquela tensão, Deus vai me mostrar essa cabra bem fácil. Por isso que quando nós não temos a direção, precisamos pedir a Deus. Aí se Ele uma hora vai dessa, clarear tudo. se uma hora dessa eu me desespero, pô, demônio, vai, eu não sei. Eu podia ter encontrado, porque ela tava com a corda grande, mas eu ia me relar. Mas ver, Deus ainda lhe poupou do senhor ir lá pro meio do matagal se machucar, ó. Você nem foi, Nem fui, ó. só ali. Então Deus providenciou ali a bênção para sua vida, né? Pelo poder da fé. Não sei, aquela cabra não estava ali, não. Nós não somos dois, não. Então vamos orar, vem. Vamos lá as mãos, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus. Eu pular e cair esquerda. Você deu um pulo pra você cair. Bora pegar mais. Caiu no meio. Fica aí, é só você pegar no olho dela e Cadê o menino? Fica sentada, menina. Novinho pequeno. Fica sentado na cadeira. Tá melhor, tá E o ficando até de menino? pé. Chama o Bruno, vamos chamar o Bruno. Chama aí. Tirei. Anda, Zasca, vem. Chama o Bruno. Vou chamar o Bruno e o Bruno daí. foi com a chinela. Vem cá, essa parte do meu bolo. Agora anda, neném. Só quando tem mensagem. Aquela nuvem lá parece ser de chuva. Olha como é que ela tá descendo. Não achei. Vamos orar nessa hora em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, grandioso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta tarde, invocamos o Teu santo nome, ó Deus, pedindo a manifestação do Teu poder em nosso meio. Te agradecemos por esta alimentação espiritual, pelo momento que tivemos aqui, e no qual nós podemos orar e buscar, meu Senhor, ouvindo a Tua palavra. Meu Deus, o Senhor tem alimentado o nosso espírito e a nossa alma, e eu peço nesta hora que o Senhor venha trabalhar no nosso ser, no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo, repreendendo todos os males, enfermidades, dificuldades e qualquer obra maligna que tenha se levantado nas nossas vidas, qualquer trabalho que tenha sido feito, algo que ficou mal resolvido no passado, eu peço que o Senhor venha destruir nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero lhe agradecer por esta grande bênção, que o teu servo, meu Senhor, aqui contaste, desta grande bênção do Senhor ter mostrado aonde estava o animal perdido. O Senhor conquistou para ele, meu Deus, para que ele nem tivesse que ir até o local, mas pudesse contemplar a maravilha do Senhor, o milagre. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que aqui está, cada parente e familiar que aqui eles estão representando. Te agradeço, meu Deus, por nesta tarde de sábado estarmos reunidos, podendo louvar e bendizer o teu santo nome. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha estar em nosso meio, protegendo as nossas vidas e livrando de todos os males. Guarda, Senhor, a vida da tua serva que aqui está, a dona Raimunda Ribeiro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca da planta dos pés ao alto da cabeça, desfaz as obras do maligno, tira este cansaço, esta falta de fôlego, essa dificuldade de respirar pelas narinas. Toca em nome do Senhor Jesus e dá para ela, meu Senhor, o milagre que ela precisa. Receba da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus, pela fé, a cura que precisa em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Meu Senhor, aqui está a Dona Francisca, que tem, meu Senhor, vindo aos cultos e buscado a ouvir a Tua palavra. Eu peço pela vida dela que o Senhor venha fortalecer os ossos, dá para ela saúde, pois Tu és Adonai Rafa, o Senhor que te sara. Tira todas as enfermidades, toca nos pulmões, toca, meu Deus, nos órgãos internos e externos, membros inferiores e superiores, da planta dos pés ao alto da cabeça. Remove a dificuldade, a fraqueza, a dor, todos os problemas que estão nos ossos. Dá saúde para ela nesta hora, fortalece ela e abençoa. Ajuda ela, meu Senhor, a vir para a Tua presença. Fortalece a vida dela e livra ela de todo mal.
pois o Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tira, Senhor, toda a dificuldade da visão dela e dá saúde em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus, que está minha esposa, meu Deus, estou entregando aos teus cuidados, pedindo, meu Deus, sabedoria para ela, Senhor, nesta terra, para o Senhor a usar, para o Senhor, meu Deus, a fortalecer e usá-la na tua presença, fazendo a tua vontade, livrando ela de todos os males. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Remove, Senhor, todos os tipos de enfermidades, de dores, de dificuldades. Tira as muralhas, as barreiras, os impedimentos. Também peço a Ti, Senhor, que tudo aquilo que tem se levantado, todos os espíritos malignos que têm se levantado para poder ludibriar, convencer ou até mesmo envolver ela, em nome do Senhor Jesus, repreenda-os nesta tarde, livra ela dos embaraços desta vida, fortalecendo ela na tua presença para te buscar cada dia mais, enchendo ela do teu Espírito Santo. Age, Senhor, para que ela consiga ver as coisas espirituais e conseguir, meu Senhor, buscar aquilo que vem do alto e não aquilo que vem da terra. Porque todo dom perfeito vem de cima, aonde o Senhor, o Pai da luz, está. Preenche ela, meu Deus, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Entregando aos teus cuidados, meu Deus, também a vida da irmã Dilva, toda a sua família. Salva todos, transforma, liberta, traz para a tua presença, o filho que está para vir. Abençoa, meu Senhor, esta viagem, o veículo no qual ele estará, seja num ônibus, num avião, num carro, numa moto. Eu peço que o Senhor o proteja, o livre de todos os males, que paz com segurança o traga, que seja uma grande alegria e felicidade para esta família. Peço também que o Senhor venha suprir as necessidades segundo as suas grandes riquezas, agindo, Senhor, na vida dela e na vida de toda a família, para que possam seguir a tua palavra conforme o Senhor manda, porque não adianta o pastor, o homem liberar. O que interessa é o que o Senhor diz, porque nós não somos dono do céu, mas estamos aqui com a missão de apresentar como o dono do céu requer de nós para a entrada no céu. E existem muitos que estão liberando muitas coisas e dizendo que podem muitas coisas, quando na verdade eles não são ninguém para dizer o que pode e o que não pode, mas como serviçais devem apenas servir aquilo que a tua palavra diz para servir, que é a tua vontade. Age, Senhor, no coração e na mente dela para fazer a tua vontade, ó Deus, preenchendo ela do teu Espírito Santo, usando, Senhor, na tua presença, fortalecendo a vida dela e manifestando dons espirituais. Livra de todo mal, Senhor, dá livramento, escape e refrigério. Salva, Senhor, aqueles que estão longe e fora da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Entregando os teus cuidados estas crianças, Pai, que aqui estão, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha protegê-los e livrá-los de todo mal nesta hora, livrando, meu Senhor, de todo embaraço desta vida, fortalecendo eles, capacitando, tirando, meu Deus, todos os tipos de males que há neste mundo, para que não venha contaminar a mente e o coração deles. Protege-os e cobre-os com a sombra das tuas potentes mãos. Cobre-os com o sangue do Senhor Jesus e reveste da tua armadura, repreendendo todo mal, desobediência e tudo aquilo que vem deste mundo para contaminá-los. Livra eles da contaminação e protege para a honra e glória do Senhor, lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu peço também, meu Deus, pela vida do Senhor Antônio, que aqui está. Peço que o Senhor continue fortalecendo, abençoando, livrando ele de todo mal, agindo na vida dele, meu Senhor, com o teu poder, a tua graça, e enviando os recursos necessários que ele precisa. Age na vida dele, Senhor, para a libertação total de tudo aquilo que ele precisa de ser liberto. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Desce o teu fogo purificador, Senhor Espírito Santo. Senhor, entregando ele aos teus cuidados, para que o Senhor venha trabalhar no espírito, na alma e no corpo dele, para que ele esteja, meu Senhor, conforme a tua vontade. Aos teus cuidados eu estou entregando ele, pedindo que o Senhor venha fazer esta obra maravilhosa na vida dele, conforme a tua vontade, pois o Senhor sabe do que precisamos e daquilo que necessitamos. Assim eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, quero lhe pedir também pela vida aqui, meu Senhor, da Dona Luz, que aqui está. Peço que o Senhor toque, meu Deus, na vida dela, na vida do esposo dela que em casa está. Livra ela de todos os males, cansaço, dores, dificuldades, doenças. Visita o filho dela onde ele estiver. Joga todos os males por terra. Repreende todo o embaraço da vida daquele varão. Desfaz as obras que o maligno fez contra a vida dele para amarrá-lo e para aprisioná-lo. E leva, meu Deus, a tão grandiosa salvação através do teu amor. Envolve ele, traz ele para a tua presença.
Abre o entendimento dele, ilumina a vida dele, Senhor, para que ele possa encontrar o caminho que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Aqui ela está, meu Deus, representando ela, o esposo, o filho dela. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha tocar na vida dela e repreender todos os males para a honra e glória do Senhor. Normaliza, meu Deus, a pressão, normaliza a glicose, meu Senhor, do sangue, faz tudo estar normalizado para a honra e glória do Senhor. Dá força para ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os espíritos que têm rodeado aquela casa, aquele quintal, a vida dela, para fazê-la ficar fraca, para fazê-la ficar triste, para aprisioná-la no caminho deste mundo, eu peço que o Senhor os repreenda nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os males saiam da vida dela agora, em nome de Jesus Cristo. Aonde estiver alguma legalidade para que eles possam ter força contra a vida dela, sejam expulsos agora em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Todos os males em nome de Jesus saem para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqui está o varão Bruno também, meu Deus, eu estou entregando ele nas tuas mãos, pedindo que o Senhor venha tocar na vida dele, fazendo, meu Deus, uma grande obra na vida dele, na tua presença ele possa estar, porque o teu Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo que virá sobre toda a humanidade. Eu peço também que o Senhor ilumine os passos dele, que o Senhor mostre para ele, meu Deus, aquilo que ele precisa, uma grande resposta que ele vem buscar da parte do Senhor, que o Senhor mostre o caminho para ele e dê a direção na vida dele, para que o Senhor esteja na vida dele como comandante, como general, guiando ele nesta terra. Eu peço que o Senhor também desfaça toda a obra do maligno que possa ter sido feita lá atrás no passado contra a vida dele. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Remove, Senhor, todos os males, dificuldades, enfermidades, até mesmo complexo de inferioridade que muitas vezes, meu Deus, o adversário tenta colocar na humanidade. Eu peço, meu Deus, que teu fogo purificador desça sobre a vida dele nesta hora, para transformar a vida dele, para o livrar de todos os males desta vida e para o fortalecer na presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Todos os espíritos malignos que rodeiam a vida dele, querendo mal para ele, querendo planejar alguma cilada contra a vida dele, sejam agora repreendidos, sejam agora desfeitas as suas obras. Todos os males que vocês fizeram sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Todos os males e planos para o futuro dele, que não são de Deus, sejam desfeitos agora em nome de Jesus Cristo. Faz, meu Deus, a tua luz brilhar no caminho dele. Guia ele mansamente às águas tranquilas, porque o Senhor é o grande pastor, o verdadeiro pastor. Por isso, estou entregando ele, o futuro dele nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Vamos aqui finalizar. Pai, em nome do Senhor Jesus, em paz, com segurança o Senhor nos trouxe. Eu peço que o Senhor abençoe a todos que aqui estão e prospere, porque a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Aqueles que contribuíram e não contribuíram, abençoa abundantemente, porque o Senhor é quem tem bênção para dar. Em nome do Senhor Jesus, nos leva em paz e com segurança. Abençoa-nos, meu Senhor, se assim o Senhor permitir, neste início de semana que começará amanhã no domingo, se assim o Senhor permitir. Estaremos amanhã vivos para glorificar o teu santo nome aqui na terra, para te bendizer e agradecer por mais um dia, uma noite que passaremos. Em nome do Senhor Jesus, eu também peço que o teu grande amor esteja em nossos corações. Venha nos ensinar este grande amor, venha nos ensinar a praticar, a obedecer, porque o amor do Senhor nos constrange, nos leva a uma obediência, nos leva a um serviço, nos leva à ausência do mal, nos leva a fazer a tua vontade e a buscar a santificação. Por isso, meu Deus, as nossas vidas eu estou entregando às tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vai assim com as suas mãos para receber a bênção do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está finalizado em nome de Jesus. Se assente aí que eu trazer o lanche.